O caso de Anna Eklund, 1928. A jovem possuída que desafiou a igreja e a ciência. O caso de Anna Eklund é um dos relatos mais perturbadores e enigmáticos de possessão demoníaca da história. Considerado um dos exorcismos mais documentados do século XX, ele envolve uma jovem americana que teria sido vítima de forças malignas por décadas, resistindo a inúmeros rituais de exorcismo. Este caso não apenas chocou a Igreja Católica, mas também intrigou médicos, psicólogos e estudiosos do paranormal. O que aconteceu com Anna Eklund? Ela estava realmente possuída? Ou sua condição poderia ser explicada por fatores psicológicos e sociais? Seja bem-vindo ao canal News Web Doc. Aqui você encontra os casos mais assustadores, misteriosos e intrigantes do mundo real. Se você gosta de histórias macabras, investigações sobrenaturais e relatos que desafiam a lógica, você está no lugar certo. Antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo. Isso ajuda muito o canal a crescer e continuar trazendo conteúdos incríveis para vocês. E agora, prepare-se para mais um relato chocante e enigmático que vai mexer com a sua mente. Vamos juntos desvendar esse mistério. Quem foi Anna Eklund? Anna Eklund nasceu por volta de 1882, na pequena cidade de Marathon, Wisconsin, nos Estados Unidos. Criada em um lar de descendência alemã e profundamente católico, ela teve uma infância comum e desde cedo demonstrava uma grande devoção religiosa. No entanto, conforme crescia, algo perturbador começou a se manifestar, deixando sua família e a comunidade local aterrorizadas. Os primeiros sinais de que algo estava errado surgiram por volta de seus 14 anos de idade. Antes uma menina tranquila e piedosa, Anna passou a demonstrar um comportamento incomum e inquietante. Ela se recusava a entrar em igrejas, não conseguia sequer olhar para imagens sagradas e tinha uma aversão extrema a objetos religiosos, como crucifixos, água benta e até mesmo orações. Seus pais inicialmente acreditavam que era apenas uma fase de rebeldia, mas logo perceberam que os acontecimentos iam muito além de uma mera crise adolescente. A situação piorou drasticamente quando Anna começou a apresentar acessos de raiva violentos, muitas vezes sem motivo aparente. Durante esses episódios, sua voz mudava para um tom profundo e assustador, muito diferente do seu tom natural. Ela falava línguas desconhecidas, mesmo sem nunca ter estudado outros idiomas, e frequentemente proferia insultos e blasfêmias contra a religião, algo completamente oposto à sua criação devota. Outro fator que aterrorizava sua família era sua força descomunal. Em diversos momentos, testemunhas relataram que Anna, uma jovem magra e de aparência frágil, demonstrava uma força sobrenatural, sendo capaz de resistir a vários homens adultos que tentavam contê-la durante seus ataques de fúria. Além disso, objetos ao seu redor frequentemente se moviam sozinhos, como se uma força invisível estivesse agindo ao seu redor. Atormentados por essa situação inexplicável, os pais de Anna decidiram buscar ajuda religiosa. Eles procuraram um padre local que, ao testemunhar seu comportamento, suspeitou imediatamente de uma possessão demoníaca. Foi então que começou uma das batalhas espirituais mais longas e aterrorizantes da história dos Estados Unidos, uma luta contra o mal que se estenderia por décadas e ficaria marcada como um dos casos de exorcismo mais intensos e documentados do século XX. O primeiro exorcismo e a suposta influência demoníaca. Por volta de 1912, depois de anos de tormento e de tentativas fracassadas de encontrar uma explicação racional para o comportamento de Anna Eklund, sua família decidiu buscar ajuda espiritual definitiva. O caso chegou até o padre Theophilus Riesinger, um exorcista experiente e altamente respeitado, conhecido por sua luta contra forças malignas. Ele havia realizado diversos exorcismos ao longo de sua carreira e era considerado um dos mais capacitados na prática. Após avaliar a situação,
Riesinger concluiu que Anna estava sob influência demoníaca e decidiu realizar um exorcismo. O ritual ocorreu em segredo, seguindo os rituais tradicionais da Igreja Católica. Durante o exorcismo, testemunhas relataram que Anna se contorcia de maneiras impossíveis, falava línguas desconhecidas e demonstrava um ódio feroz por qualquer menção a Deus. Sua voz mudava drasticamente, assumindo tons grotescos e masculinos, e em certos momentos ela parecia levitar por curtos períodos de tempo, desafiando qualquer explicação lógica. No auge da sessão, a jovem começou a revelar informações detalhadas e íntimas sobre as pessoas ao seu redor, mencionando pecados que ninguém deveria conhecer. Essa capacidade de expor segredos fez com que muitos acreditassem que ela estava realmente possuída por uma entidade sobrenatural. Ela também demonstrava uma inteligência que ia muito além de sua formação, recitando passagens da Bíblia em latim e aramaico, idiomas que jamais estudou. Apesar das dificuldades, o exorcismo foi aparentemente bem-sucedido, e Anna apresentou uma melhora significativa. Sua condição parecia ter estabilizado, e a família acreditou que o pior havia passado. No entanto, essa paz foi apenas temporária. A maldição de Anna Eklund, o papel de seu pai e de sua tia. Embora o exorcismo inicial tenha aliviado os sintomas de Anna, o mal parecia sempre encontrar um caminho de volta para ela. Com o tempo, rumores começaram a circular de que a jovem não estava sofrendo de uma possessão espontânea, mas sim de um feitiço deliberado lançado por membros de sua própria família. Segundo relatos, o pai de Anna e sua tia estariam envolvidos com práticas de bruxaria e ocultismo. Seu pai, descrito como um homem abusivo e cruel, teria um ódio intenso pela Igreja Católica e não aceitava a devoção religiosa de sua filha. Além disso, há indícios de que ele tinha comportamentos inadequados em relação a Anna, o que gerou ainda mais suspeitas sobre suas verdadeiras intenções. Já a tia de Anna era supostamente uma praticante de magia negra, e há quem diga que ela fez pactos demoníacos para garantir que a possessão da sobrinha nunca cessasse. De acordo com testemunhas da época, ela teria amaldiçoado a comida de Anna, misturando ingredientes ritualísticos e oferendas malignas, destinadas a fortalecer o domínio dos espíritos sobre seu corpo e mente. Acredita-se que esses rituais de bruxaria tenham permitido que demônios voltassem a assombrar Anna repetidamente, independentemente dos esforços da Igreja para livrá-la da influência maligna. O retorno do mal. Após o primeiro exorcismo, Anna conseguiu viver alguns anos de relativa paz, embora relatos sugiram que nunca se recuperou completamente. Mas em 1928, a escuridão voltou com mais força do que nunca. Os sintomas que antes haviam desaparecido retornaram de maneira ainda mais intensa, fazendo com que sua família novamente buscasse ajuda. Dessa vez, os eventos foram ainda mais violentos e aterrorizantes. Anna passou a demonstrar comportamentos que desafiaram tudo o que era conhecido na época. Relatos indicam que sua voz se multiplicava, como se diversas entidades falassem ao mesmo tempo, e que seu corpo era capaz de desafiar leis da física, ficando extraordinariamente pesado quando tentavam movê-la ou levitando de sua cama durante os ataques. Foi então que o padre Theophilus Riesinger foi chamado novamente para intervir. O que aconteceria a seguir se tornaria um dos exorcismos mais intensos e documentados da história, deixando marcas profundas naqueles que testemunharam a batalha entre o sagrado e o profano. O exorcismo de 1928, o ritual que assustou o mundo. O caso de Anna Eklund culminou em um dos exorcismos mais intensos e aterrorizantes da história. Em agosto de 1928, depois que seus sintomas voltaram de forma ainda mais violenta, Anna foi levada para um convento franciscano em Earling, Iowa, onde as freiras e sacerdotes esperavam que um ambiente sagrado dificultasse a influência demoníaca. O padre Theophilus Riesinger, o mesmo que já havia tentado libertá-la anos antes, foi novamente chamado para enfrentar as forças malignas que dominavam seu corpo e mente. Dessa vez, os relatos indicam que a possessão atingiu níveis extremos, desafiando qualquer explicação lógica ou científica. Durante 3 semanas, o convento foi palco de uma batalha espiritual sem precedentes,
marcada por gritos aterrorizantes, fenômenos sobrenaturais e manifestações demoníacas que deixaram todos os presentes em choque. As manifestações sobrenaturais. Desde o início do exorcismo, Ana começou a apresentar sinais assustadores que evidenciavam sua condição. Mudanças físicas inexplicáveis. Seu corpo parecia inchar e se deformar de maneira grotesca durante as orações. A pele adquiria uma coloração estranha, tornando-se repulsiva como se estivesse se deteriorando. Em certos momentos, seus olhos ficavam completamente negros e sua voz assumia tons guturais e animalescos. Linguagem demoníaca. Sem nunca ter estudado outras línguas, Ana passou a falar fluentemente em latim, alemão arcaico e outras línguas desconhecidas. Além disso, ela blasfemava contra Deus e a Igreja, revelando um conhecimento teológico que surpreendia até mesmo os padres. Força sobre-humana. Apesar de estar fisicamente debilitada, ela conseguia resistir a vários homens adultos ao mesmo tempo, demonstrando uma força impossível para uma mulher de sua estatura e condição. Levitava e subia pelas paredes. Em diversas ocasiões, testemunhas afirmaram que seu corpo flutuava no ar, desafiando a gravidade. Em momentos mais intensos, ela chegou a escalar paredes e permanecer suspensa no teto, sem qualquer explicação racional. Aversão ao sagrado. Ana não suportava a presença de água benta, crucifixos ou orações. Sempre que um objeto sagrado se aproximava, ela reagia com violência, gritando em desespero e contorcendo-se de maneira antinatural. O simples contato com água benta fazia com que sua pele borbulhasse e emitisse um cheiro insuportável, descrito como uma mistura de enxofre e carne podre. Conhecimento oculto. Durante os rituais, Ana demonstrou um conhecimento profundo sobre os pecados ocultos das pessoas presentes. Ela expôs segredos íntimos dos padres e freiras, mencionando detalhes que ninguém mais poderia saber, o que deixou os religiosos aterrorizados. O diálogo com as entidades demoníacas. Conforme o exorcismo avançava, diferentes vozes começaram a emergir do corpo de Ana, às vezes falando simultaneamente e em tons variados. O padre Riesinger e os presentes ficaram horrorizados ao perceber que não se tratava de uma única entidade, mas de múltiplos espíritos malignos que a possuíam. Entre as vozes, algumas entidades se identificaram. Lúcifer, se autoproclamando o príncipe das trevas, a voz afirmava que não deixaria Ana escapar e zombava dos esforços dos religiosos. Judas Iscariotes, a entidade que se apresentou como o apóstolo que traiu Jesus, dizia que estava ali para punir Ana por ser uma pecadora indigna. O espírito de seu pai falecido. Entre as manifestações, uma voz sombria afirmou ser o próprio pai de Ana, condenado ao inferno por seus atos malignos. Ele dizia que estava lá para atormentá-la e garantir que nunca encontrasse paz. Durante as sessões, as vozes frequentemente brigavam entre si, com discussões caóticas dentro do próprio corpo de Ana. Algumas entidades pareciam ter medo da expulsão, enquanto outras riam e provocavam os padres, desafiando-os a continuar. O desfecho do exorcismo. O ritual se estendeu por 3 semanas, e os eventos sobrenaturais se intensificavam a cada dia. O padre Riesinger seguiu todas as orações e ritos prescritos pela Igreja Católica, enquanto Ana passava por convulsões violentas, vomitava substâncias estranhas e lançava ameaças aterrorizantes contra os presentes. Em um momento crítico, seu corpo ficou rígido e imóvel, como se estivesse prestes a ser consumida pelas forças que a dominavam. Mas então, no auge da sessão, ela soltou um grito ensurdecedor e desmaiou. Quando acordou, seus olhos estavam normais e sua voz não tinha mais o tom demoníaco. O mal finalmente havia sido expulso. Após esse último exorcismo, Ana Eklund nunca mais apresentou sinais de possessão e conseguiu viver o restante de sua vida em paz. Seu caso, porém, se tornou um dos mais assustadores e bem documentados da história, sendo estudado por teólogos, cientistas e historiadores até os dias de hoje. Mistério ou realidade? O caso de Ana Eklund permanece envolto em mistério. Para muitos, é uma prova incontestável da existência de forças malignas e da influência do sobrenatural. Outros acreditam que ela sofria de algum transtorno psicológico grave.
intensificado pelo fanatismo religioso da época. Seja como for, o que aconteceu naquele convento em 1928 desafia qualquer explicação convencional e continua sendo um dos relatos mais perturbadores da história dos exorcismos. Explicações e teorias. Evidências claras de possessão demoníaca. O caso de Anna Eklund continua sendo um dos mais assustadores e bem documentados casos de exorcismo da história. Muitos tentam explicá-lo por meio da ciência, mas nenhuma das teorias médicas e psicológicas consegue responder de forma definitiva às manifestações extraordinárias que ocorreram durante seu exorcismo. Os céticos argumentam que transtornos mentais, sugestão religiosa, envenenamento ou traumas podem ter desencadeado seus sintomas. No entanto, há elementos nesse caso que desafiam qualquer explicação racional, levando a crer que Anna estava de fato possuída por forças demoníacas. Mas o que realmente comprova a autenticidade de sua possessão? Vamos analisar os fatos perturbadores desse exorcismo e entender por que a única explicação plausível é que forças sobrenaturais estavam em ação. Sintomas: extremos e inexplicáveis. Ao longo do exorcismo, Anna Eklund demonstrou comportamentos impossíveis de serem explicados por qualquer transtorno mental conhecido. Seu corpo se contorcia em formas antinaturais. Seu rosto adquiria expressões demoníacas, e sua voz mudava para tons guturais e profundos, muito diferentes de sua voz normal. Além disso, ela falava e entendia idiomas que nunca estudou, incluindo latim e alemão arcaico, dialetos usados na Idade Média. Demonstrava aversão intensa a objetos sagrados, gritando de forma animalesca quando via água benta, crucifixos e relíquias religiosas. Levava seu corpo ao limite da resistência humana, passando dias sem comer ou beber e sem apresentar sinais físicos de desnutrição extrema. Desenvolveu força sobre-humana, sendo capaz de lutar contra vários homens ao mesmo tempo, mesmo estando em um estado de aparente fragilidade. Esses são sinais que vão muito além de qualquer condição psiquiátrica conhecida. Nenhum transtorno mental é capaz de conferir a uma pessoa conhecimento de línguas desconhecidas ou força sobre-humana. O comportamento dos demônios. Dentro de Anna. Outro detalhe que assusta até hoje é o fato de que entidades demoníacas dentro de Anna se manifestaram de maneira independente, ou seja, cada uma tinha sua própria voz, personalidade e nível de agressividade. Durante o exorcismo, os demônios se identificaram pelo nome. Entre eles estavam Lúcifer, Judas Iscariotes e até mesmo o espírito do pai de Anna, que supostamente a amaldiçoou antes de morrer. As vozes saíam de sua boca ao mesmo tempo, em diferentes tons e idiomas. Testemunhas disseram que parecia haver múltiplas criaturas dentro dela, brigando entre si pelo controle de seu corpo. O padre Theophilus Riesinger, que conduziu o exorcismo, descreveu as vozes como gritos horrendos e distorcidos, que pareciam vir de dentro de um abismo profundo. Esse fenômeno não pode ser explicado por transtornos psiquiátricos comuns, pois um esquizofrênico pode ouvir vozes, mas não pode reproduzi-las de forma simultânea e em vários idiomas desconhecidos. Fenômenos sobrenaturais. Durante o exorcismo de Anna Eklund não foi apenas uma luta espiritual intensa, mas também um evento repleto de fenômenos sobrenaturais inexplicáveis. Testemunhas relataram que durante os momentos mais críticos do ritual, Anna levitou acima da cama, um fenômeno visto por diversas freiras e pelo próprio padre. Seu corpo desafiava a gravidade, subindo pelas paredes e contorcendo-se de maneira impossível para um ser humano. Objetos religiosos eram lançados para longe quando aproximados dela, como se uma força invisível os repelisse violentamente. O ambiente do convento ficou tomado por um cheiro pútrido, descrito como um odor insuportável de carne em decomposição misturado com enxofre. Esses eventos foram presenciados por diversas pessoas, que não tinham nenhuma razão para inventá-los. Como explicar levitação, força sobre-humana e conhecimento de línguas antigas sem recorrer ao sobrenatural? O momento da libertação. O grito que marcou o fim do exorcismo. Após semanas de intensa batalha espiritual,
O momento decisivo do exorcismo aconteceu no dia 23 de dezembro de 1928. Anna, que estava em um estado de fúria descontrolada, começou a gritar e se debater violentamente. O padre Riesinger intensificou suas orações, ordenando que os demônios saíssem do corpo da jovem em nome de Deus. Foi então que um grito ensurdecedor ecoou pelo convento. As janelas tremeram, e algumas freiras caíram no chão, tomadas pelo medo. Anna se contorceu uma última vez, desmaiou e caiu em um sono profundo. Quando acordou, algo estava diferente. Seus olhos, antes cheios de fúria e escuridão, agora estavam calmos e cheios de paz. Pela primeira vez em anos, Anna conseguiu olhar para um crucifixo sem demonstrar aversão. Ela estava livre. O mistério que permanece. O exorcismo foi real? Após o exorcismo, Anna Eklund nunca mais apresentou sinais de possessão. Ela conseguiu seguir sua vida normalmente e desapareceu dos registros públicos, como se quisesse esquecer os horrores que viveu. Mas o que realmente aconteceu com ela? Muitos tentaram oferecer explicações médicas e científicas, mas nenhuma teoria consegue justificar todos os fenômenos observados. Como uma mulher poderia falar línguas que nunca estudou, demonstrar força sobre-humana, levitar e subir paredes, ter múltiplas vozes dentro de si, falando simultaneamente? Nada disso pode ser explicado pela psicologia ou pela medicina. Os eventos assustadores que cercaram esse exorcismo sugerem fortemente que Anna Eklund foi vítima de uma possessão real. Se os demônios não existissem, como explicar que os sintomas só desapareceram após o ritual religioso? O exorcismo funcionou porque Anna estava de fato possuída. Conclusão. O caso mais assustador de todos os tempos. A história de Anna Eklund continua assombrando o mundo e gerando dúvidas. Se isso aconteceu com ela, quantas outras pessoas podem estar possuídas sem que saibamos? Os demônios realmente existem e estão à espreita, esperando o momento certo para tomar controle de corpos humanos? O que aconteceria se um caso de possessão como esse ocorresse nos dias de hoje? A ciência conseguiria explicá-lo? O caso de Anna não foi o primeiro e certamente não será o último. O mal existe e pode estar muito mais próximo do que imaginamos. Se até mesmo os céticos não conseguem explicar o que aconteceu, talvez seja a hora de nos perguntarmos: você acredita no poder do exorcismo? E se um dia isso acontecesse com alguém próximo a você, o que faria? E agora, o que realmente aconteceu com Anna Eklund? Depois de tudo que foi relatado, é impossível não se perguntar: será que forças malignas realmente podem possuir um ser humano? O exorcismo de Anna Eklund não foi apenas um caso isolado. Ele foi documentado, testemunhado e repleto de fenômenos que desafiam qualquer explicação lógica. Como justificar o fato de que nenhuma teoria científica foi capaz de explicar o que aconteceu com ela? A ciência tenta racionalizar, dizendo que poderia ter sido um transtorno mental. Mas transtornos mentais não fazem uma pessoa levitar, falar línguas desconhecidas ou demonstrar uma força sobre-humana inexplicável. E o que mais chama a atenção? Por que esses fenômenos só cessaram após o exorcismo? Isso nos leva a uma questão perturbadora. Se Anna não estivesse realmente possuída, o exorcismo teria funcionado? Se o mal realmente estava dentro dela, o que isso significa para o mundo em que vivemos? Será que existem outras Annas por aí, sofrendo em silêncio, esperando serem libertas? E se isso acontecesse com alguém próximo a você, o que faria? Chamaria um médico ou um exorcista? O mal pode estar mais próximo do que imaginamos. Será que estamos preparados para enfrentá-lo? Se você gostou deste vídeo e quer mais histórias assustadoras e reais como essa, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. E agora eu quero saber: você acredita no exorcismo da Anna Eklund? Acha que foi uma possessão real ou um caso de transtorno mental? Deixe sua opinião nos comentários. Nos vemos no próximo vídeo.